O anime começa com Kazuya super contente com o fato de finalmente ter uma namorada, mas para sua tristeza é nesse momento que ela dá o fora nele. No meio do sofrimento pós-término e os hormônios à flor da pele, ao invés de procurar pelos amigos, esperar conhecer outra garota ou simplesmente buscar por terapia, ele resolve ir atrás de uma namorada de aluguel, que excelente ideia. E assim ele marca seu primeiro encontro com Mizuhara, uma garota linda, fofa e encantadora. E galera, a gente chegou aos 100 mil inscritos, pô, valeu demais. Vamos chegar agora aos 150 mil, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 6.304 likes. E agora bora lá! Depois de pagar pelo encontro, eles seguem o cronograma e vão para um passeio no aquário, onde ele comenta que gosta muito de peixes. Mais tarde, na hora da despedida, ela segura sua mão e diz que se divertiu muito com o encontro e segue seu caminho, deixando ele com cara de bobo e se sentindo especial. Mas ao chegar em casa, ele lê vários comentários de avaliações sobre ela e percebe que tinha sido tudo uma atuação, incluindo o ato de segurar sua mão no final. Furioso, ele dá uma avaliação baixa para ela, e apesar do seu pai ter sido claro que daria dinheiro para ele pagar suas contas e não para ficar curtindo na faculdade, ele resolve pagar por mais um encontro, com o objetivo de dizer algumas coisas pra ela. E novamente ela chega com o jeitinho dela super meigo, e ele questiona se ela não fica mal em sair com caras que não gosta apenas por dinheiro. Ela segue sendo super gentil, até que no passeio de aquário ele percebe que ela pesquisou sobre o assunto, somente pro encontro, e começa a gritar, questionando por que ela se daria esse trabalho todo. Isso faz todos ficarem encarando os dois, e ela rapidamente leva ele pra um lugar mais privado, onde ela se irrita de como tava dando o seu melhor, sendo uma boa namorada, e ele não parava de reclamar, sendo que ele quem contratou seus serviços, fazendo ele se surpreender com esse outro lado dela. Nesse momento, seu celular toca e ele descobre que sua avó tinha ido pro hospital, e como ainda estava no horário do encontro, ela vai até lá junto com ele. No hospital, sua avó insiste que estava bem, quando pergunta quem era a garota que estava lá, e seus pais comentam que não poderia ser sua namorada, já que era impossível dele ter uma. Dá pra ver que as pessoas levam fé no cara, hein? Isso faz com que ele apresente Mizuhara como uma namorada, deixando todos chocados. E como de costume, ela se sai muito bem, se passando por uma namorada adorável para a família dele, fazendo a avó dele chorar de emoção por seu neto finalmente estar namorando. E depois dos seus pais irem embora, ela resolve contar a novidade para suas amigas do hospital, deixando o casal sozinho. Kazuya explica que sua avó já tinha ido pro hospital algumas vezes e feito algumas amizades por lá, o que deixa Mizuhara aflita, explicando que sua avó também estava no hospital e não podia saber sobre o seu trabalho de namorada de aluguel. Os dois então se escondem em uma outra sala do hospital, mas sua avó começa a procurar por eles em todas as salas, fazendo eles terem que se esconder embaixo das cobertas. Ele fica nervoso com a proximidade dela, começando a ter certas vontades, o que faz com que ela dê um chute nele imediatamente. Nesse momento, a avó da garota aparece descobrindo o casal, fazendo as duas senhorinhas ficarem super felizes, com a coincidência que seus netos estavam namorando, ao contrário de Mizuhara, que não fica nada feliz com a situação. Mais tarde, ele pede desculpas pelo ocorrido, e ela diz que bastavam eles dizerem depois que eles terminaram e ficaria tudo bem. Ele então conta que o maior desejo da sua avó era que seu neto queridinho encontrasse uma boa pessoa antes dela morrer. Ele explica que tinha conseguido uma namorada, mas depois de um mês ela terminou, motivo dele decidir alugar uma, mas fala determinado que algum dia iria apresentar uma namorada de verdade para sua avó, o que faz com que Chizuru dê um tapão na cara dele, e fala que nunca mais quer um encontro como aquele, mas sempre que ele se sentir sozinho poderia chamar ela, mas ele sai determinado a não continuar com uma namorada de mentira. No dia seguinte ele vai para a faculdade, onde fica triste ao ver sua ex-namorada, mas uma coisa inesperada acontece, ele se encontra com Mizuhara em um visual bem diferente do costume. Mais tarde ela pega ele para pedir que ele mantenha segredo sobre os dois, já que ela não queria que ninguém soubesse da sua profissão, mas como se não pudesse piorar, eles descobrem que não só eram da mesma faculdade, como também eram vizinhos de porta. Rapidamente ela entra para dentro de casa para fugir dele, enquanto ele fica em choque com a coincidência. Na sua casa, a avó de Kazuya liga para ele e conta que iria sair do hospital para visitar ele, deixando claro que quer ver Mizuhara. Sem coragem de contar sobre o término pessoalmente, ele implora para Mizuhara fingir ser sua namorada pela última vez, mas ela recusa, lembrando a ele do que tinham combinado. Depois de um tempo, sua avó chega e a primeira coisa que faz é perguntar pela Mizuhara, e ele mente dizendo que ela iria atrasar. Porém, mais tarde, Mizuhara resolve dar uma bisbilhotada para ver como ele estava se saindo, e vê que sua avó acabou desconfiando que eles terminaram, e ele pergunta se ela não estava chateada, mas ela diz que por mais que não tenha dado certo, ela amou saber que enfim uma
garota tinha gostado do seu neto e que graças a Mizuhara, ela conseguiu realizar seu sonho por pelo menos um período. Isso faz com que ela anime a aparecer para deixar a avó de Kazuya feliz, fazendo ela pensar que eles tinham voltado e fica emocionada mais uma vez. Depois da sua avó indo embora, ele agradece Mizuhara por ter aparecido. Ela então pergunta quando ele vai visitar sua avó, que diz ser toda quarta. Chizuru então responde que toda quarta ele poderia alugar ela para deixar sua avó feliz, contanto que ele prometa que não iria procurar por ela em outro local que não fosse o site. Na quarta-feira, como combinado, Kazuya e Mizuhara vão se encontrar com a avó dele, e na volta os dois acabam sendo vistos pelos amigos de Kazuya, Kibi e o Kuribayashi, que ficam encantados com sua namorada, fazendo ele se sentir o máximo em apresentar uma garota tão linda como ela. Os dois chamam o casal para se reunirem com eles em um bar, e Kazuya acaba aceitando, fazendo Mizuhara ficar mais uma vez irritada, já que os dois estavam cada vez indo mais longe com a mentira, mas ele explica que depois falaria para eles que terminaram. Sem ter outra escolha, ela vai junto com ele, mas chegando lá, todos ficam surpresos em ver que Mami, sua ex, também estava no bar, o que faz o clima do rolê ficar meio estranho, até que Mami tranquiliza todos, dizendo que também já estava em outra, fazendo ele ficar triste, já que na verdade, ele não tinha uma namorada de verdade e desejava voltar com ela. Mais tarde, ele vai no banheiro e quando volta, vê Mami falando com Mizuhara sobre a relação deles, e como ele era completamente sem experiências e carente, o que deixa todos extremamente desconfortáveis, até que Mizuhara o defende, dizendo como Mami estava sendo cruel e sem noção. Porém, Kazuya acaba defendendo Mami, dizendo que ela não tinha feito por mal, fazendo Mizuhara ir embora. Todos ficam mal com o que aconteceu, menos Mami, que continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Depois do passeio, todos se despedem quando Mami chega até Kazuya agindo toda fofa e o convida para ir até sua casa, mas rapidamente ela se lembra que seu irmão tinha levado uns amigos para lá e desfaz o convite. A mina não sai da bota do cara também, hein? Fazendo Kazuya pensar nela como um anjo, sem nem passar pela sua cabeça que ela tava fazendo isso pra ferrar com ele, lógico. Kiba então pergunta por que de Mizuhara não ter ido, e Kazuya fala que é porque foi muito em cima da hora, sendo que na verdade tinha sido a falta de grana pra alugar ela. Mais tarde, Kazuya começa a imaginar como seria perfeito se voltasse com Mami, imaginando que isso deixaria sua avó tão feliz quanto ela ficou quando conheceu Mizuhara, e decide que precisa se resolver com sua ex naquela viagem. Ah, desisto desse cara. Após isso, vemos Mami postar no privado do Twitter sua real intenção, fazer o casal terminar somente por raiva da situação dele já estar com outra. Enquanto isso, Mizuhara também estava na mesma praia com suas amigas. Ao mesmo tempo, a falsa da Mami mostra seu biquíni pra Kazuya e ainda começa a falar do namoro deles, fazendo ele lembrar dos momentos juntos, incluindo um único beijo deles, deixando ele com mais vontade de voltar com ela. Nesse momento, Mizuhara e suas amigas aparecem, deixando ele com medo dos seus amigos a reconhecerem, mas isso não acontece, deixando eles aliviados. Sem saber o que fazer, ele vai ao banheiro pensando como todos ririam dele se soubessem da verdade. Quando Mizuhara abre a porta pensando que estava vazio e é puxada pra dentro. Ele agradece por tudo que ela fez por ele, mas diz que pelo jeito que as coisas estavam indo bem com Mami, pergunta se Mizuhara não ficaria chateada se ele voltasse com a ex, fazendo ela ficar irritada e lembrar a ele que eles só saíram juntos porque ela estava sendo paga pra isso. Nesse momento, Mami aparece na porta e fica desconfiada ao ver Kazuya conversando com alguém. Ele rapidamente sai do banheiro tentando despistar ela, mas Mami insiste em ver com quem ele falava. Quando Mizuhara sai do banheiro com seu visual de namorada, pra ninguém descobrir sua verdadeira identidade, fazendo todos pensarem que o casal tava aprontando dentro do banheiro. Na rodinha de amigos, todos fazem várias perguntas pro casal e eles tentam se livrar das perguntas, mas Kazuya inventa várias mentiras, fazendo ela ficar irritada. Ele então decide dar uma mergulhada no mar e percebe todos os caras admirando Mizuhara, fazendo ele lembrar que ela era areia demais pra ele. Nesse momento, Mami aparece e chama ele, armando uma ceninha pedindo pra ele ajudar a encontrar sua pulseira que ela tinha perdido, e de forma muito natural acaba escorregando em uma pedra, caindo nos braços de Kazuya e aproveita pra roubar um beijo. Enquanto isso, na rodinha, uma garota da turma comenta sobre Mizuhara deixar seu namorado na praia perto de outras meninas, e ela diz que confia nele, sem imaginar que um beijo estava rolando naquele exato momento entre ele e a ex. Com o beijo, Kazuya se lembra de quando conheceu Mami e como tudo começou, fazendo ele se lembrar de quando jurou pra si mesmo que faria ela feliz, mas logo em seguida, Mami se desculpa pelo beijo e vai embora depois de convenientemente ter encontrado sua pulseira. Depois sua avó liga pra ele pra avisar que iria receber alta em breve, e assim poderia ver ele e Mizuhara sempre que quiser. Quando ele retorna pra mesa, vê que todos estavam pensando que Mizuhara era rica por conta de uma mentira dele. Eles falavam de fazer uma festa na mansão da menina, que fica toda sem jeito, quando o inteligente resolve que aquele era o momento ideal pra falar que eles estavam terminando. Kiba então dá um soco bem merecido no amigo e chama ele de lixo por estar olhando pra Mami, mesmo namorando com Mizuhara, pensando que era esse o motivo do término. Kazuya fala que ele não entendia a dor que ele sofreu em terminar com Mami, fazendo todos
todos ficarem aflitos, já que a namorada dele estava ouvindo tudo. E Kiba então questiona Mami, que também tinha errado ao dar bola para um cara que ela escolheu terminar, só por estar namorando com outra. Cara sensato. Mizuhara então vai embora e depois da poeira baixar, ela se encontra com Kazuya e diz para ele que seus amigos não sabiam da história toda, então não deveria se sentir mal. Ele então conta que a sua avó recebeu alta e ela diz que a sua avó também receberá em breve, sendo um ótimo momento para eles darem um fim naquela mentira. Ele pede desculpas por tudo que fez ela passar e ela consola ele dizendo que ele consegue ser homem quando tenta. Após isso, Kiba chama Mizuhara para ter uma conversa e Kazuya, vendo os dois juntos, pensa que seu amigo estava paquerando ela, mas logo percebe que na verdade ele dizia para ela como ele tinha boas qualidades, com o otimismo que ele admirava desde quando eram crianças, e diz que achou que finalmente ele tinha encontrado alguém que enxergava suas qualidades, e pede para que ela dê a ele uma nova chance e diz que comprou 2 passagens de balsa para os dois, para que eles tivessem um momento a sós, melhor amigo que isso impossível. Nesse momento, Kazuya começa a chorar emocionado, quando acaba sendo pego espiando a conversa, e agradece ao amigo que tem. Depois, Mizuhara decide que como Kiba tinha feito questão, os dois deveriam ir na balsa para não deixar ele chateado, e assim ela diz que eles iriam se encontrar uma última vez. Na balsa, Mizuhara começa a passar mal e Kazuya comenta que se pudesse daria 10 estrelas para ela por ter sido uma pessoa incrível com ele, e explica que faria como ela desejava e não iria incomodar ela mais. Depois de um tempo, Mami liga para ele pedindo para se encontrarem na piscina do hotel, mas como ele estava na balsa, ele diz que estava ocupado e que assim que desse iria encontrar com ela. Enquanto isso, Mizuhara tá cada vez pior e resolve chegar perto da beirada para tomar um ar, mas acaba caindo. Todos ficam assustados e Kazuya, que até então estava distraído no celular, percebe o que tinha acontecido e larga o celular na mesma hora, pulando atrás dela para socorrê-la. Kazuya salva ela, mas acaba desmaiado, deixando ela desesperada, chamando por ajuda. Enquanto tenta fazer ele acordar, mas sem ter outra escolha, ela faz a famosa respiração boca a boca, salvando sua vida. Ele acorda todo confuso e ela agradece por ele ter pulado atrás dela. Nesse momento, o resgate chega e eles acabam passando o resto da viagem em um hospital próximo. Quando finalmente a viagem acaba, os dois se despedem e ele agradece por ela ter ido tão longe para salvar sua vida. Ela diz que não foi nada demais, já que são namorados, estando no modo namorada por conta dos amigos perto, que pensa que o casal tinha se entendido e ele pensa que para ela, um beijo não poderia ser muita coisa. Porém, vemos que a garota não parava de pensar nele, salvando ela, ao contrário de Mami, que demonstra não querer mais saber dele. Já em casa, ele começa a olhar as fotos postadas da turma, até chegar em uma foto de biquíni da Mami, que deixa ele com os hormônios à flor da pele e começa a imaginar cenas quentes com ela. Mas no meio dos pensamentos, Mizuhara fica aparecendo na sua cabeça, mesmo com ele tentando ao máximo evitar. O engraçado é que, diferente das cenas de Mami, as de Mizuhara eram fofas e apenas momentos que eles passaram juntos. E assim, Kazuya percebe que realmente estava gostando de Mizuhara e agora não tinha mais volta. Dias se passam e sua família resolve ir para uma viagem para sua avó relaxar e se recuperar, mas ao chegar lá ele se surpreende ao ver que ela tinha convidado a avó de Mizuhara também, e as duas ficam no mesmo quarto e entregam a chave do quarto dele. Mas assim que ele sai, percebemos que as duas senhoras estavam tramando algo. Ao chegar no quarto, ele vê Mizuhara saindo do banheiro. Ele fica sem entender o que tinha acontecido, mas Mizuhara, que não era boba, entende que suas avós tinham armado aquilo, as velhas casamenteiras. Eles então questionam as duas, mas elas dizem que eles poderiam ficar no mesmo quarto, já que são namorados. Ela então explica que não daria porque eles nunca tinham feito aquilo, mas as avós chamam eles de recatados e dão permissão para eles fazerem o que quisessem, estão achando que é na época delas que não tinha TV. De volta ao quarto, os dois pensam que a única solução seria pagarem por outro quarto, mas ambos estavam sem dinheiro, fazendo Kazuya questionar, já que ela era tão cara. Ela então decide aproveitar o tempo para se divertir e diz que iriam dizer às suas avós que terminaram, mas ao chegar no furo, encontra com a avó de Kazuya. As duas conversam e a avó diz que ela era como um raio de luz que iluminou sua família, e comenta que aquele era o dia que seu marido tinha partido, mas que estava tudo bem, pois ela tinha superado e conhecido a namorada do seu querido neto, e graças a ela, aquele dia se tornou especial. Mizuhara então se sente mal e pergunta o que ela pensaria se soubesse que ela estava mentindo, mas a avó diz que todos mentem e mesmo que Mizuhara fosse um alienígena, ela ainda gostaria dela, fazendo ela desistir de falar sobre o término. Mais tarde, os dois decidem aproveitar a viagem e na hora de dormir, Kazuya fala que vai dormir no corredor, mas ela diz que eles poderiam dormir no mesmo quarto sem problema, e o rapaz que não consegue controlar seus hormônios logo pensa besteira, fazendo Mizuhara dar um chute nele, percebendo sua cara, e logo diz que não pediu pra ele dormir lá por interesse, e fala que se ele tentar alguma coisa eles se veriam no tribunal. De noite ele não consegue dormir, pensando que Mizuhara deve pensar a respeito dele. Ele pensa como ela era muito mais madura que ele e como queria conhecê-la melhor. Ele então começa a dizer que não queria terminar, pois sentia que com ela ele poderia se tornar uma pessoa melhor. Ela responde que ele pode continuar alugando ela, já que parte do seu trabalho era ajudar
ajudar os seus clientes. E como o objetivo principal era ele conseguir uma nova namorada para apresentar à sua avó, ela continuaria sendo sua namorada de aluguel até lá, ajudando ele a se melhorar. Alguns dias se passam e eles contam a novidade sobre a continuação do namoro para os amigos de Kazuya, que deixa todos felizes, menos Mami, que observava tudo de longe. Mais tarde, Mizuhara reforça para ele que o namoro deveria ser pago, e ele poderia ser sincero nas avaliações sobre o serviço, mas Kazuya não poderia estar mais encantado com o modo namorada de Mizuhara. Ela então repara no seu celular que estava todo quebrado e ele explica que acabou quebrando ele quando pulou da balsa, mas tranquiliza ela dizendo que ainda funcionava. Ele volta a questionar se algum dia conseguiria uma namorada, mas ela tranquiliza ele, dizendo que vai estar lá para ajudar ele, para ele se manter positivo. Quando eles já estavam prestes a ir embora, acabam esbarrando em Kuribayashi, que conta a novidade. Ele também estava namorando. Antes que eles pudessem dizer alguma coisa, ele resolve marcar um encontro de casais. Após isso, Kazuya fica pensando como até seu amigo conseguiu uma namorada e ele ainda estava com uma de aluguel, quando de repente ele tromba com uma garota de lacinho, que sai irritada. No dia do encontro de casais, Kazuya descobre que aquela garota era a namorada do seu amigo, chamada Ruka. Eles então começam a se divertir em uma parede de escalada e depois de um tempo, Ruka chama Mizuhara para irem ao andar de cima, e chegando lá ela confessa saber que Mizuhara era uma namorada de aluguel. Mizuhara então nega-se, fazendo de desentendida, e volta para avisar Kazuya que o segredo dele estava em risco. Os dois ficam aflitos e aproveitam o momento quando Kuribayashi sai de perto, para tentar explicar para Ruka que eles eram sim namorados, mas ela pede para eles darem um beijo como prova. Na mesma hora, Mizuhara começa a se aproximar de Kazuya, mas beija ele com sua mão na frente e tampa eles, para que Ruka não percebesse que era um beijo falso, dando a desculpa de ser porque estavam em um local público. Sei. Enquanto Kazuya quase tem um troço com o quase beijo deles, mas Ruka não se convence, já que não viu de fato o beijo, deixando os dois com medo de serem descobertos. Quando seu amigo volta, Kazuya rapidamente dá uma desculpa, falando que Mizuhara precisava ir, para dar um fim ao encontro. Ela então vai embora enquanto os três caminham juntos, com Kazuya determinada a não deixar o casal sozinho, com medo de Ruka contar a verdade para Kuribayashi, mas ela logo se despede seguindo seu caminho. Ele então decide fazer a pior coisa que poderia fazer naquele momento, ir atrás da garota para tentar convencer ela de ficar calada, mas isso só faz Ruka ter a certeza que de fato estava certa sobre Mizuhara ser uma namorada de aluguel. Ele começa a seguir Ruka, que questiona por que seria tão ruim alguém descobrir sobre eles, imaginando que ele deveria ter alugado Mizuhara por um motivo besta, mas ela se surpreende com seus motivos após ele explicar resumidamente a história. No meio daquela confusão, a garota tropeça e cai das escadas e Kazuya corre para protegê-la, fazendo eles ficarem em uma posição delicada. Ele então implora para Ruka não dizer nada, falando que se não for por ele, para ela fazer pela Mizuhara, que é a melhor namorada do mundo, mostrando uma preocupação além do que ele deveria ter com uma simples namorada de aluguel. Ruka então confessa que também é uma namorada de aluguel. Mais tarde, ele conta a descoberta para Mizuhara, que ao pesquisar seu nome, comprova que Ruka disse a verdade, fazendo sentido ela saber sobre Mizuhara, já que estavam na mesma profissão, mas os dois ainda tinham que descobrir uma forma de fazer ela manter o bico fechado. No dia seguinte, Kazuya aguarda a chegada de Kuribayashi, quando Ruka aparece se infiltrando na faculdade. Kazuya questiona o que seu amigo iria pensar ao ver eles juntos. Quando o próprio aparece, Kazuya corre para uma sala para se esconder, mas Kuribayashi acha eles estranhando ao ver os dois juntos. Ruka então agradece por ele ter alugado ela, fazendo o coitado sair envergonhado de ter sido exposto. Após isso, Kazuya conta para Mizuhara pelo interfone o que tinha acontecido quando Ruka aparece. Essa mina estava em todos os lugares. Ela explica que seu amigo tinha comentado uma vez onde ele morava ao passar por perto de lá, e pro seu azar, Ruka identifica a voz de Mizuhara, questionando como eles eram próximos demais para um casal de mentira. Ela então promete manter o segredo deles com a condição de namorar com Kazuya. Que mina super normal, hein? Ela explica que o jeito que ele se preocupa com uma namorada de aluguel fez ela pensar que ele deve ser um namorado incrível. Eles então pedem um momento a sós e Mizuhara pergunta para Kazuya o que ele sentia a respeito da garota, e ele diz que acha ela bonita, mas se for levar em conta seus sentimentos não seria justo com ela, e Mizuhara então fala que sendo assim, ele não deveria namorar com ela, já que se cedesse naquele momento, ela iria chantagear ele para sempre, mas eles ainda teriam problema dela espalhar o segredo deles, e Kazuya decide que contaria a verdade pro seu amigo, e como eles compartilham o mesmo segredo, ele deve concordar em não espalhar. Então, para fugir da Ruka, ele tenta escapar pela varanda, mas ela acaba percebendo e persegue ele, começando a implorar para que ele namore com ela. Ela chora tanto que Mizuhara fica com pena e pede para Kazuya ceder, já que pelo jeito ela não iria desistir de chantagear eles, e como sabia onde estudavam e onde moravam era muito arriscado. E assim, Kazuya topa namorar ela em uma espécie de teste para dar uma chance a Ruka, porém ela não deixa ele em paz, sendo muito grudenta e cobrando atenção toda hora, deixando ele aflito, e decide que precisa dar um jeito de se afastar
da garota. Com o Natal chegando, Kazuya pensa sobre o que fazer na data, tendo a ideia de reservar Mizuhara para eles passarem o tempo juntos. Porém, ao entrar no site, vê que ela já estava ocupada, pois estava no topo da lista das namoradas de aluguel novatas. Ele começa a se perguntar por que ela tem aquela profissão, já que não parecia ser nem por dinheiro e nem por ambição, mas como não teria como saber o motivo, desiste de pensar sobre isso. Percebendo que iria passar a véspera de Natal sozinho, ele sai de casa meio tristonho quando vê Mizuhara se encontrando com outro cara chamado Mi, o que deixa ele nervoso. Ao reparar melhor nele, ele se pergunta por que alguém bonito alugaria uma namorada, fazendo ele pensar pela primeira vez na hipótese dela de fato ter um namorado, já que ser uma namorada de aluguel não impediria ela de ter um relacionamento de verdade. Ele então pensa que seria cara de pau dela agir toda fofa com os clientes tendo um namorado, se sentindo traído, e decide seguir os dois em nome de todos os seus clientes. Depois de passar o dia seguindo o casal, ele fica deprê demais para continuar e finalmente resolve ir embora. Porém, ele dá uma passada no banheiro, onde encontra justamente com o Mi, que faz uma ligação falando sobre Mizuhara. Depois de Kazuya ouvir algumas coisas suspeitas no telefonema, fica com medo da garota estar em um golpe e resolve voltar a seguir eles para protegê-la. Mas quando os dois estão prestes a se beijar, Kazuya entra em desespero e acaba sendo descoberto. Ele então descobre que na verdade não tinha beijo algum e que ele só estava arrumando seu brinco, e que Mizuhara é atriz e o Mi era um amigo que estava ajudando ela a ingressar na carreira, e ela explica que é namorada de aluguel como uma forma de treinar a atuação. Ele então fica extremamente mal por ter seguido eles o dia todo. Embora Mizuhara não tenha ficado feliz com a situação, ela ignora isso entregando um presente para ele, uma capa de celular, já que ele tinha quebrado seu celular para salvá-la, e ela tinha meio que abandonado ele em um relacionamento meio tóxico com Ruka, deixando ele todo emocionado pelo presente. Algum tempo depois, ele consegue um emprego em um karaokê, e como é um cara extremamente carente, vemos que ele continua todo bobo com sua capinha, se sentindo especial, mas mais uma vez ele descobre ser algo comum para ela ao ler os comentários dos outros clientes. E o sem noção resolve tirar satisfações com Mizuhara do porquê ela dá presentes para os clientes, e ela diz que isso faz parte de ser uma namorada e não teria problema, ao menos que ele estivesse tendo sentimentos por ela, mas como só estavam juntos pela avó dele, aquilo não era um problema. Após isso, Ruka vê os dois juntos e se sente traída, e imediatamente leva Kazuya para longe, fazendo o coitado ficar com uma cara de quem pede socorro. Como ela se esforça para agradar e ele não parece corresponder, Ruka arrasta ele para um motel, deixando o cara maluco. Ele tenta fugir, mas não consegue, e ela fica só observando seu chilique. Mas depois ela explica que levou ele pra lá somente pra ela entender melhor como ele se envolveu com Mizuhara. Ele então explica que era por conta da sua avó, e Ruka, sendo sensata pela primeira vez na história, diz que não dá pra eles manterem aquela mentira pelo resto da vida. Ela diz que pra resolver o problema, bastava ele apresentar ela pra sua avó, mas ele explica que é complicado, pois ela já tinha se apegado a Mizuhara e seria difícil substituí-la. Ruka então lembra que ele não poderia ter relações com Mizuhara, deixando claro que com ela já poderia, fazendo mais sentido do motivo de ter aquela conversa naquele lugar. Isso faz Kazuya entrar em desespero e fugir pro banheiro na mesma hora, mas quando sai de lá ela já tinha ido embora. No ano novo, Kazuya e Mizuhara combinam de passar a tarde com a família dele, mas todos se surpreendem quando Ruka aparece no encontro como se tivesse tudo normal. Ela tinha visto a mensagem da sua avó marcando o encontro, quando Kazuya tinha ido ao banheiro do motel e teve a brilhante ideia de aparecer lá. Sua família então pergunta quem era ela, e é sem noção de ser namorada de Kazuya, fazendo a avó dele ficar furiosa, pensando que ele estava traindo a preciosa Mizuhara. Para se safar dessa, ele acaba inventando que ela era uma amiga de Mizuhara, que é mentirosa e compulsiva, mas Mizuhara não tinha coragem de desfazer a amizade por ser uma boa pessoa. Como era difícil que Mizuhara aceitasse um chifre, e mais difícil ainda ter duas garotas lindas a fim dele, sua avó acredita na mentira. Perto do banheiro, Mizuhara questiona o que Ruka fazia lá, e ela diz que já era hora da mentira deles acabar, e Mizuhara deixar que ela assuma o lugar como namorada, questionando Mizuhara se ela queria continuar sendo a namorada dele, dizendo que ele merece uma namorada de verdade. No almoço, a novela continua com a família de Kazuya ficando com um sorriso amarelo pra Ruka, fazendo ela estranhar. Ela sai com ele e questiona o que estava acontecendo, e ele explica que precisou mentir, chamando ela de mentirosa compulsiva, fazendo ela ficar triste do porquê ela, que era a namorada dele, mesmo que temporária, deveria aceitar Mizuhara assumir seu lugar, ao mesmo tempo que a própria também descobre a mentira. Depois de um tempo, no meio do passeio, a sua avó some justamente com Ruka, e os dois, percebendo o plano dela,
ficam desesperados do segredo dele ser revelado. Enquanto isso, Ruka estava num dilema de como contar a verdade para a avó, mas ela interrompe seus pensamentos, demonstrando estar feliz em finalmente conhecer uma amiga de Mizuhara. Para conhecê-la melhor, começa a fazer perguntas sobre como ela era no dia a dia, fazendo Ruka perceber que realmente a avó não queria mais qualquer namorada, e sim a Mizuhara, desistindo de contar a verdade sobre ela. Nesse momento, Mizuhara aparece, ficando aliviada em perceber que não tinha sido descoberta. Ruka então fala com Kazuya que entende melhor a situação, mas ele não podia ficar com Mizuhara por outros motivos, e promete que algum dia sua avó a aceitaria como namorada dele, enquanto Mizuhara observa os dois tristes mais uma vez. Dias se passam e para piorar o grude da Ruka, ela resolve trabalhar no karaokê para passar mais tempo com Kazuya. Seus amigos também vão para lá a passeio e comentam que Kuribayashi estava sumido e tinha desistido de ter uma vida amorosa, mas Kazuya finge não saber o motivo, que com certeza era o fato de ter sido descoberto alugando uma namorada. Em casa, ele pensa o que fazer com seu primeiro salário, considerando alugar Mizuhara mais uma vez, mas acaba tendo uma ideia melhor. Ele vai até Mizuhara e pede para que ela seja namorada de aluguel de Kuribayashi, explicando o que tinha acontecido. E assim, Kuribayashi aguarda no local do encontro, pensando que iria se encontrar com Kazuya, se surpreendendo ao ver a namorada do amigo, que diz que iria ter um encontro com ele. Ele fica confuso com o que estava acontecendo e pensa ser uma piadinha dos dois, mas acaba indo ao passeio no parque, já que Mizuhara já tinha comprado os ingressos. Depois de um encontro com a mina mais perfeita que existe, ele supera seu trauma de relacionamentos e deseja ter uma namorada novamente. Na saída, os dois percebem Kazuya de longe, que pelo visto tem mania de espionar o encontro dos outros. Ela então deixa os dois amigos conversarem sozinhos e Kazuya explica que contratou ela depois de levar o fora da Mami, fazendo ele perceber que realmente era tudo verdade, fazendo os dois rirem de como ambos contrataram namoradas de aluguel. Quando Mizuhara volta, Kazuya vaza para não atrapalhar o encontro. Nesse momento, Kuribayashi se pergunta por que Mizuhara aceitou fazer aquele favor e pergunta a ela se ela já tinha se apaixonado por algum cliente. Ela fica travada por um momento e começa a pensar em Kazuya, mas consegue se livrar da pergunta com seu jeito meigo. Mais tarde, Kazuya recebe um bilhete de Mizuhara para se encontrar com ela na varanda, fazendo ele mais uma vez confundir as coisas e pensar besteira. Mas chegando lá, descobre que era a vez dela pedir um favor. Ela conta que tem uma amiga que estava iniciando como namorada de aluguel, mas como era muito tímida, estava tendo dificuldades e pergunta se ele toparia sair com ela, como forma dela treinar. No dia do encontro, conhecemos mais uma garota de aluguel chamada Sami. Kazuya fica encantado com ela, mas fica espantado com o quanto ela de fato era super tímida. Os dois caminham e justo Mami vê eles juntos. O encontro passa com ele tentando fazer a garota se soltar, mas ela mal abre a boca para falar. No meio do encontro, ele deixa ela sozinha para pegar bebidas e ela acaba sendo assediada por uns caras e Kazuya defende ela, fazendo ela ficar grata e se esforçar ao máximo para dar a ele um bom encontro. Mas ao ir no banheiro, quando retorna, encontra com Mami na mesa junto com Sami. Ele fica nervoso sobre o que dizer e pensa em falar que ela era uma amiga de Mizuhara, mas Sami age como sua namorada, fazendo Mami pensar que ele estava traindo Mizuhara e que agora ele era popular com as minas. Depois de ir embora, Kazuya conforta Sami, dizendo que embora ela seja realmente muito tímida, dá pra ver o quanto ela se esforçava para o encontro ser divertido e que ela tem jeito para se tornar uma boa namorada de aluguel, deixando Sami toda feliz e com vontade de encontrar ele novamente. Pelo jeito, ele não vai arrumar uma namorada de verdade, mas de aluguel vai ficar lotado. Mais tarde, Mami se questiona como um cara como Kazuya conseguiu duas garotas e resolve pesquisar por Sami na internet, fazendo ela descobrir sobre sua profissão. Depois de alguns dias, Kazuya pensa como não falava com Mizuhara desde a conversa da varanda, quando mais uma vez ela chama ele para se encontrar com ela no mesmo local para agradecer pelo favor que ele tinha feito com Sami. Ela também diz que conseguiu um trabalho como atriz de uma peça, então não tinha por que continuar com o trabalho de namorada de aluguel, e Kazuya fica triste, pois com ela mudando de trabalho, não teria por que eles continuarem se encontrando. No dia seguinte, Mizuhara vai ao encontro que já tinha marcado com o cara que agendou com ela pela primeira vez, mas se surpreende ao descobrir que na verdade quem tinha agendado o encontro era a Mami. Enquanto isso, Kazuya tinha seu encontro com Ruka e como ela estava se esforçando bastante e ele precisava de uma namorada de verdade, faz ele começar a considerar oficializar o namoro deles. No trabalho, ele começa a dizer isso a ela quando vê Mami e Mizuhara juntas. Em uma das salas de karaokê, Mami fala que viu sobre seu trabalho em um site e pede para ela cantar alguma música. Mizuhara questiona o verdadeiro motivo dela ter alugado aquele encontro, mas ela só insiste para Mizuhara cantar. Depois de cantar, já que não tinha outra escolha, as duas conversam, enquanto Kazuya mais uma vez espiava o encontro. Mami diz que eles enganaram todos direitinho, mas que deveriam parar, pois enquanto aquela mentira continuasse, Kazuya nunca arrumaria uma namorada de verdade, agindo como se Mizuhara fosse a culpada, inclusive chamar ela de falsa, sendo que ela era a única falsa dessa história. As duas então saem do karaokê e Kazuya continua seguindo elas. Ele finge estar passando mal para se livrar do trabalho e corre
corre até as duas pensando como ele tinha encrencado Mizuhara, que não tinha feito nada para merecer aquilo. Quando ele encontra elas, Mizuhara questionava se Mami nem ao menos cogitou a possibilidade de Kazuya poder ser o cara para fazer ela feliz, dizendo que ele parecia se importar mesmo com ela. Mas como sempre, Mami foge das perguntas e passa a bola para Mizuhara, perguntando se ela não gostava dele, afinal os dois tinham fingido serem namorados por 1 ano. Mas ela também foge da pergunta e insiste que ela leve os sentimentos de Kazuya em consideração. Porém Mami apenas a ignora e vai embora, deixando Mizuhara frustrada, enquanto Kazuya chorava escondido. De noite, quando Mizuhara chega em casa, vê Kazuya, que conta que ouviu o que rolou entre ela e Mami. Mizuhara então pede desculpas, dizendo que fez tudo o que podia para que Mami se entendesse com ele. Ele então não suporta mais seus sentimentos e acaba confessando que quem ele realmente queria era ela, mas no nervosismo acaba voltando atrás, inventando que quis dizer que queria ela como namorada de aluguel, dizendo que não queria alugar nenhuma outra garota e rapidamente se despede dela. Na sua casa, Kazuya fica pensando como ele chegou tão perto de se declarar para ela, mas pensa que não teria como, já que ele não teria chances com uma garota como ela. Enquanto isso, Mizuhara tenta entender o que tinha sido tudo aquilo. E galera, essa foi a primeira temporada. E sem mais delongas, galera, bora logo pra segunda temporada de Kanojo. A segunda temporada começa com as meninas apresentando os acontecimentos da antiga temporada, começando com Mami, a ex-namorada do Kazuya, que como sempre, se finge de boazinha. Em seguida, Ruka, a namorada de aluguel que se apaixonou por Kazuya e que agora era meio que uma namorada. E depois Sami, toda tímida e fofa. E por último, mas não menos importante, a namorada de aluguel mais perfeita do anime, a Mizuhara. O Kazuya deve ser o único cara do planeta que tem 4 garotas, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma. E ele, como sempre, estava sem coragem de contar a verdade para sua avó, querendo estender ao máximo a história do falso namoro para não magoá-la. O problema era que isso tinha um prazo de validade, porque Mizuhara iria fazer a peça do teatro e com certeza seria escolhida pelo diretor e largaria a vida de namorada de aluguel. Ele decide ir à peça do teatro para ver Mizuhara atuando. Ele senta em um banco bem atrás para não ser visto, porém ele fica bem atrás da Sami, amiga da Mizuhara, que fica sem entender o que ele estava fazendo ali. Quando a peça começa, ele fica ansioso pelo momento dela aparecer e se surpreende ao ver seu amigo Umi na peça, mas pensa que fazia sentido, já que os dois fazem o mesmo curso de teatro. Então finalmente ela aparece, deixando ele nervoso. Ele repara como ela estava agindo completamente diferente, incorporando a personagem e arrancando risos e lágrimas da plateia, sendo claramente a estrela da peça. Mesmo quando não era ela na cena principal, todos não tiravam os olhos da perfeita Mizuhara. Após o show, todos a elogiam e comentam como ela tinha evoluído como atriz, sem saberem que era devido ao seu trabalho de namorada de aluguel. Eles falam que com certeza ela seria escolhida pelo diretor, porém a protagonista da peça era a sobrinha do diretor, ou seja, nem ela e nem ninguém da peça nunca teve chances de serem escolhidos. Mizuhara vai embora frustrada, enquanto Kazuya caminhava pensando como ela devia estar feliz, achando que ela tinha sido escolhida. Afinal, era quem mais tinha brilhado na peça. Nesse momento, os dois acabam se trombando e ela percebe que ele tinha assistido sua peça. Ele pede desculpas por ter ido escondido e fala como ela foi incrível e agora poderia seguir sua carreira, ficando surpresa ao ver que isso não aconteceu. Ela diz que não tem talento suficiente e fica gastando todo o seu dinheiro para construir um sonho que nunca vai se realizar. Ele fala que ela foi de longe a mais talentosa da peça e se for preciso vai alugar ela sempre para ela conseguir dinheiro para continuar atuando, mas que ela não podia desistir de forma alguma. Como ele fala tudo isso berrando no meio da rua, isso acaba atraindo os olhares das pessoas e ela vai embora. Em casa, ela recebe o telefonema dos seus colegas de teatro. Ela conversa como se estivesse bem, mas assim que ela desliga o telefone, ela começa a chorar, vendo como todo o seu esforço tinha sido em vão. Nesse momento, seu celular toca e ela percebe que de fato Kazuya tinha alugado ela vários dias como forma de ajudar, fazendo ela se emocionar. No dia seguinte, eles se encontram, mas na hora do pagamento, ela diz que ele não tinha obrigação de ajudá-la e que não achava certo ele alugar ela por outro motivo, que não fosse querer sair com uma namorada de aluguel. Além disso, Mami sabia o segredo deles e ainda tinha Ruka, a namorada dele, que tinha aceitado os dois saírem para manter a mentira para suas avós, mas podia ficar enciumada dele se encontrando com tanta frequência. Porém, ele já tinha conversado com Ruka a respeito dos encontros, implorando para ela deixar ele se encontrar mais com a Mizuhara para ajudar ela a realizar seu sonho. Obviamente, Ruka não gosta nem um pouco da ideia e questiona porque justamente ele tinha que ajudar ela, já que ela era uma namorada de aluguel top 10 e com muitos clientes. Porém, depois de muita insistência, ela acaba aceitando com a condição deles irem juntos para assistirem a próxima peça de Mizuhara, como se ir numa peça da garota que ele gosta fosse um ótimo encontro para aproximar eles. Então no presente, eles seguem com o encontro com Mizuhara, incorporando a namorada perfeita. Porém, Kazuya pede para ela ser ela mesma com ele. Mizuhara diz que não faz sentido, pois estava naquela profissão para treinar atuação e deve ser perfeita, mas ele diz como ela já era perfeita para ele. Os dois ficam sem graça
ameaça, mas Mizuhara concorda em agir normalmente, já que o cliente é quem manda. No final do encontro, ela se despede como de costume e Kazuya pensa que deve se colocar mais no lugar dele, como um cliente de fato, já que alugar ela mais vezes não diminui a distância entre os dois. Porém, antes dele ir embora, ela pergunta se ele estava livre porque tinha um lugar que ela queria ir. Então eles vão juntos para um local onde ela costumava treinar esporte para desestressar. Isso deixa ele maluquinho porque estava com ela fora do seu horário de trabalho, o que fazia ser um encontro de verdade. Porém, ela corta a bola, deixando claro que aquilo não era um encontro e que só chamou ele porque dessa forma os caras deixariam ela em paz, enquanto de fato alguns caras invejavam Kazuya achando que eles eram namorados. Afinal, qualquer um ia querer namorar uma garota perfeita como aquela. Kazuya percebe que ela ainda deve estar chateada com o resultado da peça e foi até lá para desestressar. Ele então pergunta se ela não se incomoda de sair com ele e ela responde que eles ainda são vizinhos e deveria tratar ele daquela forma. Depois de muitas tacadas, eles dão um toque aqui de forma muito desajeitada. Depois desse não encontro, que deixa Kazuya com vontade de não lavar as mãos nos próximos dias, Mizuhara diz que tem um outro lugar que ela gostaria de ir. Ele começa a pensar que era um jantar, ficando todo animado. Porém, ela leva ele até o hospital, explicando que sua avó estava lá e faz questão de ver ele. E mais uma vez, Kazuya tinha se iludido com um falso encontro. A avó de Mizuhara fica toda empolgada em ver o casal e gruda no Kazuya toda feliz. Em um momento, Mizuhara sai para molhar umas flores que ela tinha dado para sua avó, deixando eles sozinhos. A avó aproveita o momento para pedir um favor a Kazuya. Ele fica nervoso com o que poderia ser, mas ela só queria saber como tinha sido a peça da sua neta, já que ela não pôde ir. Ele conta como ela foi incrível e brilhou no palco, e a avó pergunta se ele falou isso com Mizuhara, e ele diz que sim, lembrando que não só falou, como gritou isso com ela no meio da rua que nem um doido. Ele comenta como ela é muito mais forte do que ele, fazendo a velha rir, dizendo que sua neta não tinha nada de forte, explicando que desde criancinha ela era bem sentimental e carente. Por algum motivo, isso faz Kazuya ter alguns pensamentos inapropriados com ele cuidando da carência dela, mas a velha interrompe eles, falando que ela poderia bater as botas no dia seguinte, deixando Kazuya aos prantos. Ela começa a falar como considera Kazuya um grande homem, como Mizuhara era uma pessoa que não aceita suas falhas e fraquezas, se fazendo de forte para todos, sendo um gênio na atuação, fazendo ele se lembrar que ela havia dito no início do faz de conta deles que todos são solitários, com a diferença que alguns escondem bem. Sua avó fala que apesar dela conseguir se manter forte, algum dia iria precisar de alguém que a veja de verdade e pede para Kazuya ser esse alguém. Ele pensa que não pode prometer que cuidará da sua neta, então ele resolve apenas ser sincero, dizendo que ama Mizuhara, deixando sua avó emocionada que agora poderia descansar em paz. Na saída, Kazuya pensa como Mizuhara sempre foi o oposto de carente, sendo a pessoa mais forte que ele conhecia. Porém, se ela fosse mesmo aquela pessoa que sua avó disse ser, ele queria estar lá por ela, nem que fosse como amigo. De repente, alguém toca a campainha e era justamente Mizuhara, que tinha perdido sua chave de casa. Ele fica sem saber o que fazer, mas ela já vai entrando, deixando ele completamente nervoso sobre como agir. Ela explica que não sabe onde perdeu a chave e já tinha tentado falar com o síndico, mas ele provavelmente tinha saído. Ele pensa que com ela trancada do lado de fora não teria onde dormir e como já estava tarde, ele deveria fazer o convite para ela passar a noite lá como forma de ajudar sua vizinha, sem segundas intenções. Porém, antes de fazer o convite, ela abre sua varanda, revelando que sua intenção não era passar a noite lá, e sim ver se tinha deixado sua varanda aberta, pois se tivesse, teria como entrar na sua casa. Ela se estica para ver a varanda, deixando ele completamente aflito vendo ela naquela posição. Ela não consegue ver direito e tenta se aproximar mais, mas acaba se desequilibrando. No impulso, ele agarra ela, colocando suas mãos onde não devia. Ela reclama que ele poderia ter segurado ela no quadril, então ele faz isso, o que não muda muita coisa. Então ela pede para ele soltar ela porque ela já tinha se equilibrado. Porém, ele solta ela de uma vez, fazendo os dois caírem. Eles ficam nervosos de ficarem tão próximos e ele começa a admirar a beleza dela. Ele pensa que ela vai brigar com ele, porém ela só pede para ele sair de cima. De repente, a campainha toca e eles entram em desespero, pois já estava muito tarde e ele não estava esperando ninguém. E adivinhe justamente quem era: a Mami, a sua ex-namorada. Os dois ficam em pranto e sem saber o que fazer. Kazuya se pergunta o que ela veio fazer lá, já que nem quando eles namoraram ela ia lá, mas justo naquele dia ela decidiu aparecer. Ele pensa que a melhor opção era fingir que não estava em casa, mas Mami resolve tentar abrir a porta. Os dois ficam desesperados ao ver que a porta estava destrancada e rapidamente ele pega Mizuhara e se escondem bem a tempo da Mami abrir a porta. Ela tenta chamar por ele, mas como não obtém resposta, pensa que ele saiu para comprar alguma coisa e foi descuidado de deixar a casa aberta. Porém, ela fica pensativa se entrava para esperar por ele, ou seja, ela aparece sem ser chamada, tarde da noite, abre a porta da casa e ainda fica pensativa se invadir ou não. Kazuya pensa que Mami ia pegar os dois no flagra, mas ela decide ter um pouco de bom senso e não invadir a casa dos outros. Mizuhara questiona o que Mami veio fazer lá, mas ele explica que não sabia e provavelmente era
para conversar sobre o fato dela ter descoberto sobre a namorada de aluguel. Ela pensa em ir embora, mas como Mami ainda podia estar lá fora, eles chegam à conclusão que era melhor ela esperar. Mas Mami já estava na rua refletindo porque ele tinha saído e deixado a porta destrancada e a luz acesa, achando tudo isso muito estranho, quando ela lembra ter visto uma bolsa no chão da sala. Enquanto isso, os dois ficam em um silêncio constrangedor. Ele pensa porque ela tinha ido até ele ao invés de procurar seus pais. Como já tinha passado um tempo, ela decide sair. Ele vai primeiro para ver se Mami já não estava mais lá e vendo que a barra estava limpa, ela sai e percebe que o síndico já tinha chegado e se despede dele. Ele se lembra do que a avó dela tinha pedido e fala que ela sempre podia contar com ele para o que precisasse. Se ela não pudesse ir para casa dos pais por algum motivo, podia contar com ele como seu vizinho. Ela então revela algo importante sobre sua vida. Ela não tinha pais. Seu pai tinha ido embora quando era criança e sua mãe faleceu pouco depois, sendo sua única família a avó. Ela explica que prometeu para o seu avô que se tornaria uma atriz, mas como ele também já tinha falecido, restava a sua avó ver ela realizar seu sonho. Ela fala como ela não era nem um pouco especial, sendo universitária comum, tentando realizar um sonho infantil. Ele então fala como eles eram diferentes, pois tinha seus pais e sua avó, mas sente como se todo o seu futuro já estava decidido, com ele tendo que assumir a loja da família, apesar de ser algo que ele quer como forma de retribuir sua família e por não ter outro propósito na vida. Ele considerava ela especial por ter um sonho e estar lutando por ele, e como ele desejava ver ela realizar seu sonho. No dia seguinte, Kazuya tira alguns xerox na universidade e começa a pensar na Mizuhara, refletindo como ele não estava escondendo seus sentimentos por ela, decidindo se controlar melhor. Nesse momento, Mami aparece pedindo para conversar com ele. Ela conta que sabia sobre Mizuhara ser namorada de aluguel. Ele pensa que ela vai julgar ele, mas ao contrário disso, ela é gentil, mostrando estar preocupada se ela que levou ele a fazer isso. Ele mente, dizendo que alugou ela somente por experiência social. Ela é extremamente fofa com ele, deixando ele todo sem graça por ter julgado ela. O coitado nem imagina que foi tudo puro fingimento e que na verdade ela o considerava um fracassado. Após a faculdade, ele se encontra com Ruka, que estava decidida a cozinhar algo para ele à noite. Então ela vai para sua casa e faz um prato saboroso para ele, se esforçando para ser uma boa namorada. Depois eles assistem um filme juntos, deixando ele nervoso pela proximidade. Então ela revela que seu plano era passar a noite lá, deixando ele mais aflito ainda. Ele tenta desfazer isso, mas não contava com uma mega tempestade. Como não tinha o que fazer, ele empresta uma blusa para ela dormir, ficando todo nervoso com toda a situação e decide tomar banho para se aliviar, literalmente. Depois do banho ele estava bem mais tranquilo, mas ainda fica desconcertado perto dela. Para piorar a situação, ela deixa cair um objeto que ela trouxe por precaução. Ele surta e decide que o melhor a fazer era dormir, mas depois de um tempo sem conseguir pegar no sono, ele sente Ruka atrás dele. Seus hormônios gritam e ele começa a ouvir um diabinho falando para ele ir em frente, mas ao olhar para frente ele vê a capinha do seu celular que Mizuhara deu para ele, fazendo ele se acalmar um pouco. Percebendo isso, Ruka comenta que sabia que não era nem de longe atraente como Mizuhara e que era um estorvo para ele, mas só deles estarem perto ela já estava feliz. Ele então fala que ela nunca será um estorvo para ele e era assim super atraente, deixando ele maluco, mas como não era amor, ele sentia que não podia levar isso adiante. Mas ela foi a primeira garota a gostar dele e só por isso já era motivo dele ficar saltitante de alegria, mas não quer ir contra o que sente, pedindo para ela colaborar. Ela então vira um tatu bola e rola até sua cama toda feliz. No dia seguinte ele acorda cheio de olheiras, todo acabado, diferente dela que estava toda radiante por saber que não era um incômodo para Kazuya, mas para fechar o dia ela resolve berrar como tinha adorado passar a noite lá, dando a entender que eles tinham feito algo para Mizuhara ouvir. Ele fica com medo do que ela ia dizer, mas pensa que ela ainda estava dormindo, porém Mizuhara estava bem acordada e tinha escutado cada palavra de Ruka. Alguns dias depois ele vai levar o lixo para fora e se encontra com Mizuhara, ficando mais uma vez encantado com tamanha beleza. Ele pergunta se ela estaria livre para ele alugar ela, mas ela pergunta se Ruka não ia ligar, mostrando que tinha ouvido tudo que ela disse. Ele tenta explicar que não tinha rolado nada entre eles, mas obviamente ela não acredita, deixando ele frustrado. Então ele pega o seu celular, descobrindo que o aniversário da sua amada era na próxima semana. Ele pensa que era a oportunidade para retribuir o presente da capinha, mas não consegue pensar no presente certo. Então ele decide alugar a amiga dela, Sami, que como sempre é toda fofa e gentil, deixando qualquer cara apaixonada, aumentando a autoestima do Kazuya. Depois de um tempo ele aproveita para perguntar o que ela acha que Mizuhara gostaria de ganhar de presente, o real motivo dele ter agendado o encontro. Ela escreve algumas opções no celular, já que era muito tímida para falar alguma coisa. Porém ele não acha que as opções combinavam com ele, falando como desejava dar algo especial para ela. De repente ela puxa ele saindo de um shopping, levando ele para outro shopping. Ele fica confuso do que ela queria, já que ela não falava nada. Sami até tenta fazer uma mímica, mas não consegue dizer muita coisa. Ela leva ele para ver um show de super-heróis, deixando ele mais confuso ainda. Mas quando uma
a heroína começa a falar, ele reconhece a voz de Mizuhara, entendendo que Sami tinha levado ele para ver ela atuando como forma de ajudar a decidir o presente. No final do encontro, ela fala que o importante é ser algo vindo do coração. Ele agradece pela ajuda e antes de ir embora, ela demonstra que quer falar algo com ele. Com muita dificuldade, ela pergunta quando era o aniversário dele. Depois dele falar, ela sai toda felizinha e agenda a data no calendário. Na volta para casa, ele ainda não conseguia decidir o que dar para ela, mas depois de um tempo, finalmente toma uma decisão. Mizuhara chega em casa cansada e depois de um banho, ela vai na sua varanda achando o presente de Kazuya. Ela abre o presente e vê ameixas em conserva. Ele explica em uma carta que era bom para aliviar o cansaço e poderia ajudar ela, que estava trabalhando muito para ser uma atriz. No canto da carta estava escrito que ele jurava não ter feito nada com Ruka, então ela come uma das ameixas. No dia seguinte, ele confere se Mizuhara tinha pego o presente quando ela aparece. Ele fica com medo dela não ter gostado do presente, mas ela agradece dizendo que estavam boas, deixando ele todo feliz. Porém, ela também disse que achou um presente meio de velho cortando sua bola. Ele começa a explicar de novo a história da Ruka e ela fala que acredita nele, deixando ele aliviado. Ele fala de alugar ela na quarta para comemorar o aniversário, mas ela explica que já tinha um encontro com as amigas. Quando a quarta chega, ele conversa com os amigos que falam que vão sair para beber à noite e convidam ele para ir junto. Kazuya aceita, já que estava à toa, mas pensa que na verdade queria estar com Mizuhara. À noite, eles vão juntos ao bar, onde ele descobre que vão se encontrar com algumas meninas que tinham feito amizade com um deles. Quando ele chega, dá de cara justo com Mizuhara, que estava no encontro que ela tinha falado com suas amigas. Os dois travam e os outros perguntam se eles se conheciam, mas ele rapidamente despista, falando que lembrou delas da praia, descobrindo que seu amigo tinha feito amizade com uma delas justamente naquele passeio. Os dois ficam sem saber como agir e ela, como uma gênia do disfarce, embaça seus óculos para ficar mais difícil deles reconhecerem ela. Ela age de forma tão diferente que as amigas falam como ela era tímida e nunca tinha saído com um cara antes, enquanto Kazuya refletia que na verdade ela saía com um Sen. Porém, uma das meninas chama ela pelo nome fictício, fazendo os amigos perceberem que ela tinha o mesmo nome da namorada do Kazuya. Pra piorar, uma das meninas resolve tirar os seus óculos dela, seu principal disfarce. Ela esconde sua cara para não ser reconhecida, mas ainda bem, todos já estavam sob o efeito da bebedeira e não conseguem reconhecerem ela. Mesmo com todos já estando bem tontos, eles resolvem fazer uma brincadeira onde quem perder bebe. Na primeira rodada, ela perde tendo que virar o copo, então Kazuya começa a perder todas as outras rodadas para não deixar Mizuhara ficar tonta. No final, todos saem para continuar o rolê, mas ele já não aguentava mais e vai embora para casa, mal conseguindo andar. Nesse momento, Mizuhara aparece e ajuda ele, mas mesmo com sua ajuda, ele estava tão tonto que acaba caindo a escada abaixo. Ela pede a chave da casa dele, mas ele finge já estar bem para não dar mais trabalho para ela, e tenta abrir a porta, não conseguindo enxergar direito a fechadura. Sem paciência, ela toma da mão dele e abre a porta, falando que vai deixar a chave em cima da mesa. Ele então corre no banheiro para vomitar e ela percebe que não dava para deixar ele sozinho naquele estado, ficando mais uma vez presa com ele. Ela comenta que percebeu que ele tinha perdido o jogo de propósito e ele explica que já causou problemas demais para ela e achou que deveria pelo menos ajudar ela a ficar sóbria. Ele começa a vomitar e chorar ao mesmo tempo e ela é gentil com ele. De repente, ele se levanta e cai em cima dela, pegando no sono. No dia seguinte, ele acorda com flashes de lembrança e pega seu celular, vendo que a turma tinha criado um grupo, significando que ele agora tinha o contato da Mizuhara, porque o que ele tinha era o contato de serviço dela, que proibia de chamar ela sem ter um encontro marcado. Porém, ele pensa que não é uma boa ideia, porque ela poderia recusar o convite de amizade. No trabalho, ele conversa com Ruka, que estava toda feliz por pensar que tinha conseguido se livrar da Mizuhara por ela pensar que eles tinham dormido juntos. Porém, ele diz que explicou para ela que não tinha acontecido nada e ela acreditou. Nesse momento, um cliente chega e ele interrompe a conversa para atender a loja, mas era justamente Mami. Essa garota estava em todo lugar. Ela explica que Kibi tinha contado que ele trabalhava lá, explicando que tinha que fazer um relatório. Percebendo a conversa, Ruka pergunta se eles já se conheciam. Aflita, ele diz que os dois estudam juntos e se apressa para levar Mami para sua sala, deixando Ruka possuída de ciúmes. Ele fica aliviado por elas não terem conversado nada, mas nesse momento percebe que Ruka estava espiando eles. Ela pergunta qual é a relação dos dois, mas Mami não diz nada sobre eles já terem namorado, deixando ele aliviado. Porém, com isso, Mami percebe que Ruka gostava dele. Ruka começa a falar que eles são namorados, mas Kazuya interrompe antes da frase terminar, fazendo Ruka não entender porque ele estava querendo manter aquilo em segredo. Isso faz ela lembrar que ele disse uma vez que tinha contratado Mizuhara depois de levar um chute da namorada, fazendo ela perceber que aquela era a tal ex dele, que ainda estava agindo como se ele fosse dela, e ainda pensa que como ele gosta da Mizuhara e já gostou da Mami, isso a colocava em terceiro lugar. Ela então começa a falar que os dois eram namorados e estavam super apaixonados e comprometidos, chegando a falar que passou a noite na casa dele, colocando Mami no seu lugar. Afinal, ela era a ex que não tinha por que estar ali.
Como sempre, Mami age como boazinha, pedindo desculpa e convenientemente perguntando por que ele alugava uma namorada se tinha uma de verdade. Ruka percebe que ela sabia sobre Mizuhara e explica que amava ele tanto que não se importava. Isso pega ela de surpresa e sem ter mais o que dizer, ela pede desculpa e vai embora. No metrô, ela pensa que a bolsa que ela viu no apartamento dele só podia ser da Ruka, porém não fazia sentido ela aceitar a história da namorada de aluguel como se não fosse nada. Nesse momento, Mizuhara entra no metrô justamente com a bolsa que Mami tinha visto. Mizuhara fica sem saber o que fazer e Mami faz sinal para ela sentar do seu lado. Ela começa a elogiar sua bolsa e pergunta se ela tinha comprado há muito tempo. Saindo da estação, as duas se despedem, mas antes de ir embora, Mami pergunta se Mizuhara ainda estava se encontrando com Kazuya. Obviamente, ela fala que não e Mami se despede e vai embora deixando Mizuhara torcendo para tudo aquilo ter sido uma coincidência. De noite, Mami reflete sua descoberta, se perguntando se aquilo significava que ela estava lá naquele dia, porém ainda tinha uma ponta solta, a Ruka. Ela tenta pesquisar algo sobre ela, mas não consegue encontrar nada, porém acaba encontrando a rede social da avó do Kazuya, fazendo ela dar um sorrisinho maldoso. Enquanto isso, ele conversa com Ruka, que pede desculpas pela forma que agiu. Afinal, não considerou que Mami, apesar de ser sua ex, também era sua colega. Ele fala que tá tudo bem, mas esclarece que ao contrário do que ela pensou, Mami não gostava mais dele. Apesar dele tá certo, pra quem não gostava, ela se preocupava demais com a vida dele. Depois, ele olha no site pra agendar um encontro com Mizuhara e percebe que ela tinha subido de rank por não ser mais uma namorada de aluguel iniciante, fazendo ela subir de preço. Mas um encontro com Mizuhara vale a pena. Ele também percebe que tinha como fazer um pedido especial para o encontro, pensando que como eles estavam nessa por muito tempo, merecia algo fora da rotina. Então no dia marcado, ela chega vestindo um uniforme colegial como ele havia pedido, deixando ele completamente nervoso em ver ela usando mini saia. Para entrar mais na sua fantasia de sair com uma namorada no colégio, ele também estava usando uniforme. Então ele começa a fazer um encontro perfeito que ele sempre desejou, pedindo para eles andarem de mão dada e comer dividindo comida como um verdadeiro casal faria. Ela percebe e oferece uma mordida para ele, explicando que não tinha problema se ele tinha planos pro encontro. Então ele segue feliz da vida até se encontrarem com Sami, que estava olhando alguns chapéus masculinos. Para eles não passarem vergonha de estar usando uniforme, ela se esconde e fica em uma posição perigosa. Eles se escondem dela em um fliperama. Então ele parte pro próximo passo do encontro perfeito, a cabine de fotos, para conseguir um momento de casal e ainda levar fotos da Mizuhara para casa. Eles começam a tirar fotos fofas de casal até que chega uma com um abraço mais caloroso, o que deixa ele super nervoso com a situação. Porém a próxima foto deixa ele pior, pois tinha chegado o momento da foto de beijo, mas ela como sempre tinha uma saída fofa, fazendo beijo com as mãos, tendo como resultado uma foto super fofa deles. Ele tava super empolgado para pegar as fotos, mas na saída eles avistam alguns colegiais de verdade usando o mesmo uniforme que Mizuhara, o que provavelmente faria com que elas estranhassem ao ver uma garota usando o mesmo uniforme delas. Então Mizuhara leva ele para longe antes das fotos serem liberadas, fazendo ele ficar triste por não ter conseguido nenhuma foto. Depois dessa confusão, Mizuhara sugere deles irem na roda gigante. Ele fica todo empolgado, pois era mais uma coisa que os casais faziam. Antes de entrarem, uma moça tira uma foto deles. Lá ele pergunta se aquele uniforme era realmente dela e ela explica que sim. Ele começa mais uma vez a ficar desconcertado com ela, vestindo aquela roupa e ainda por cima com eles sozinhos. Como eles estavam em silêncio, ela resolve puxar assunto como geralmente faz como uma boa namorada de aluguel, comentando de um show que ela avistou. Como de onde ela tava não dava pra ver, ele chega mais perto dela, fazendo ele ficar ainda mais nervoso. Pra piorar, ele se desequilibra e acaba pegando em um local inapropriado, deixando os dois aflitos e fazendo ele levar um tapão dela. Mas depois do tapa, os dois voltam a conversar normalmente. Ao sair da roda gigante, a moça entrega a foto que tinha tirado, deixando Kazuya todo feliz por finalmente ter conseguido o que mais queria, uma foto da Mizuhara, fazendo o encontro deles terminar com sucesso. Na saída, ela conta que um outro produtor que assistiu a peça tinha gostado dela e chamado para participar de outra peça, e apesar de ser uma peça pequena, ela estava trilhando seu caminho, o que significava que logo largaria seu trabalho como namorada de aluguel. Ele fica todo orgulhoso, pensando como ela tinha dado mais um passo para realizar seu sonho. O tempo passa e a avó de Kazuya liga para ele para marcar a comemoração do seu aniversário, que seria no dia seguinte, como sempre fazem todo ano. Então ela pergunta quando vai ser o aniversário da Mizuhara. Ele explica que o dela já passou há pouco tempo e sua avó dá uma bronca nele por não ter contado para ela. Então ela resolve fazer o aniversário deles em conjunto, dizendo que fazia questão dela estar lá. Sem ter outra escolha, ele vai até a varanda para perguntar para Mizuhara se ela estaria livre no dia seguinte, explicando o que aconteceu. Ela diz que vai estar com a sua avó acompanhando alguns exames que ela tinha que fazer, mas às 6 estaria livre. Mas ele teria que enrolar sua avó até lá e deseja feliz aniversário para ele, deixando ele todo animadinho. De repente, ele recebe uma ligação da Ruka, que como uma boa namorada ligou para dar os
parabéns à meia-noite. No dia seguinte, quando ele sai de casa para ir encontrar com sua família, lá estava a Ruka ansiosa pelo encontro, sem nem ao menos ter avisado para Kazuya. Ele pede desculpas por não ter contado para ela antes, explicando que Mizuhara já ia com ele, mas Ruka apenas ignora. Chegando na casa da sua família, ele explica para sua avó que Mizuhara só vai chegar mais tarde e ela fica feliz da Ruka estar lá, já que pensava que ela era amiga da Mizuhara, pensando que ela ficaria mais à vontade tendo uma amiga com ela. Ruka começa a bajular a família e entrega um presente para Kazuya. Ele leva ela para um canto para perguntar o que ela pretendia. Ela diz que iria aproveitar o pouco tempo que tinha sem Mizuhara para ganhar o coração deles. Enquanto isso, no hospital, Mizuhara estava sem saber o que fazer, pois sua avó não aparentava estar muito bem. A avó dele percebe que já tinha dado o horário dela chegar e pede pro seu neto ligar para ela. Ele fala que vai sair para fazer o telefonema e Ruka estranha, pois ele não podia ter o telefone de uma namorada de aluguel porque era contra as regras. E de fato, apesar de ter seu número pelo encontro no bar, ele não tem coragem de adicionar o contato e volta um tempo depois com a desculpa que ela não atendeu a ligação. Sua avó fica preocupada com Mizuhara, mas comenta que não fazia ideia como Ruka era uma boa menina, e Ruka diz que também se sentia muito próximo dela, dizendo que ela lembrava da sua avó que faleceu no ano retrasado, comovendo a família do Kazuya. A avó dele diz a Ruka que pode considerar ela como sua avó e contar sempre com ela. Isso faz Ruka começar a contar a verdade. Kazuya fica aflito, achando que não tinha saída, mas nesse momento seu telefone toca. Mizuhara tinha adicionado seu contato e pede para falar com sua avó. Ela explica por que não tinha chegado, deixando a avó de Kazuya preocupada com sua amiga, mas Mizuhara tranquiliza, dizendo que não deve ser nada, mas não queria deixar ela sozinha e por isso não ia poder comparecer à festa. A avó de Kazuya fala para ela ficar tranquila, pois poderia comemorar o aniversário dela outro dia. Ele pega o telefone de volta e fala que vai conversar com ela rapidinho lá fora, deixando Ruka enciumada. Ele pergunta se Mizuhara podia ter ligado para ele e ela explica que todos do dia do encontro do bar tinham se adicionado e seria suspeito se eles não fizessem o mesmo. Ele explica que Ruka tava lá, o que deixa Mizuhara preocupada, mas ele a tranquiliza, dizendo que se virava sozinho e não precisava dela ir até lá. Nesse momento, Ruka toma o celular da sua mão e fala com Mizuhara que ela realmente não precisava aparecer, esculachando ela pelo telefone e falando que ele seria só dela a partir daquela noite, mas isso só faz Mizuhara ficar ainda mais preocupada. Então ela comenta com sua avó que tinha marcado de encontrar Kazuya e sua família, fazendo a velha se recuperar imediatamente, dizendo que fazia questão dela se encontrar com eles. Enquanto isso, a reunião continua com Ruka tentando ao máximo ganhar pontos com a avó de Kazuya. Ela volta a querer falar o que não devia, fazendo Kazuya ficar mais uma vez sem saída, mas para sua sorte, a maravilhosa Mizuhara aparece, salvando o dia mais uma vez. E em questão de poucos minutos, Mizuhara vira o jogo usando toda a sua perfeição de namorada de aluguel. Depois de um tempo, Kazuya resolve ir ao banheiro enquanto reflete como tudo que Mizuhara fazia era perfeito e de nível profissional. Nesse momento, ele tromba com Ruka, que também tinha ido ao banheiro, e começa a conversar com ela, mas claramente ela não queria bater muito papo, pois dá um beijão nele enquanto Mizuhara conversava tranquilamente com sua família na sala. Depois de um tempo de beijo, Kazuya bota um fim naquela situação. Ela explica que só não queria perder ele e conta que foi o primeiro beijo dela, voltando pra sala onde os outros estavam, deixando Kazuya ainda em choque. Quando ele volta, sua avó e Mizuhara estranham o comportamento dos dois, dizendo que eles estavam muito estranhos. Kazuya tenta falar que estava tudo bem. Ele pensa que pelo tempo que estavam namorando e por tudo que Ruka passou, devia ter imaginado que ela ia fazer algo desse tipo, mas não pensou que ela fosse querer gastar seu primeiro beijo com um cara como ele. Sua avó interrompe seus pensamentos, dizendo que tinha um presente para Mizuhara, o anel de noivado que seu marido tinha dado para ela, explicando que ele já tinha pertencido à mãe de Kazuya, e agora elas decidiram dar de presente para ela no seu aniversário de 20 anos. Obviamente isso deixa todo mundo nervoso, e claro que a Mizuhara fala que não pode aceitar um presente tão valioso, mas a avó insiste, deixando Ruka completamente desconfortável, e Kazuya fica maluco pensando em alguma saída. Ele pensa que a única saída era contar a verdade, começa a dizer com medo do quanto magoaria sua avó, mas antes que pudesse terminar, o telefone da Mizuhara toca. Era o hospital, contando que sua avó tinha desmaiado. Todos correm pro hospital, mas ao chegar lá, ela já estava bem, dizendo que tinha sido só um susto. Depois de um tempo, com as duas senhoras batendo papo, o médico aparece chamando Mizuhara para conversar. Obviamente, as duas aproveitam para entrevistar Kazuya sobre o namoro deles. Mais tarde, ele sai para pegar algo para elas e se depara com Mizuhara, que claramente não estava bem. Ela explica que o médico disse que a sua avó não estava legal e provavelmente não tinha muito mais tempo de vida. Então o esperto do Kazuya decide contar a verdade sobre o namoro deles, já que não tinham muito tempo. Mas pelo menos Mizuhara tinha bom senso e disse que não era uma boa contar para uma senhora em seu leito de morte que sua neta ia ficar sozinha depois que ela se fosse, e não tinha por que acabar com sua alegria de pensar que Mizuhara estava feliz com uma pessoa. Quando o horário de visita termina, eles vão embora. Kazuya vai pedindo táxi e sua avó aproveita
aproveita para conversar com Mizuhara, dizendo que fazia questão que ela ficasse com o anel da família, e nem precisava usar ele, porque ela só queria que ele ficasse com ela. No táxi, ela pergunta o endereço de Mizuhara e Kazuya dá desculpa que ela vai dormir na casa dele, pro táxi mandar os dois pro mesmo local. Chegando lá, eles se despedem e Kazuya pensa como Mizuhara deve estar mal e ele não conseguiu fazer nada para ajudar. Depois de um tempo, Kazuya pesquisa o que poderia fazer para ajudar quando eles se encontram na varanda e ela fala que Sami precisava de ajuda para treinar de novo e pediu para ele chegar cedo, pois queria seguir um cronograma. Ele aproveita para perguntar como ela tava. Ela diz que tá fazendo o possível pela sua avó e pergunta como as coisas estavam com Ruka, mas ele diz que eles se resolveram de alguma forma. Então ele vai para um encontro com Sami, se surpreendendo ao ver que ela tava vestindo um uniforme escolar. Ele fica confuso do motivo e ela explica, digitando no celular, que soube que ele gostava e ele percebe que ela tinha visto ele com Mizuhara no parque, quando os dois estavam usando uniformes. Além disso, ela tava levando ele em um parque temático oceânico, já que ele gostava de peixes. Ela fala que fez todo um cronograma e será a guia do passeio, então eles vão a diversos lugares com Kazuya se divertindo muito, até que chega o horário de show dos golfinhos, passeio que ele sempre quis ir desde pequeno. Ele adora tudo, ficando super empolgado com o show, mas em um momento os golfinhos jogam água na plateia e acaba deixando eles ensopados. Ele fica todo sem graça ao ver a roupa dela molhada, mas percebe que ela tava mal, pensando que tinha falhado como guia. Ele tranquiliza ela, dizendo que tava super divertido e tava adorando o passeio. Ela então começa a falar que gosta dele, mas fica sem coragem de dizer e disfarça dizendo que tava gostando do passeio também. De noite, depois de trocar as roupas, eles vão pro último lugar do passeio, um local bem bonito onde tava lotado de casais, fazendo ele ficar envergonhado. Ele pensa que ela também tava, mas ela se aproxima dele sem graça, fazendo ele pensar que ela queria dar um beijo nele, mas ela só entrega um presente de aniversário. Isso faz ele perceber que ela tinha planejado tudo aquilo por causa do seu aniversário, pensando como ela tinha melhorado como namorada de aluguel. Ele acaba ficando mal ao lembrar de Mizuhara e Sami percebe e pergunta o que houve. Ele tenta dizer que não foi nada, mas ela pega na sua mão insistindo pra ele dizer. Como não podia contar a vida pessoal da Mizuhara, ele conta como se fosse uma colega dele, explicando que ela tinha um sonho que a avó visse ela bem sucedida, mas nesse momento não tinha nada que ele pudesse fazer por ela. Depois de desabafar, ele percebe que tava chorando e pede desculpas pra Sami, mas ela também tava chorando e diz que entendia como ele se sentia. Então os dois ficam o resto do encontro chorando de mãos dadas, como se Sami quisesse dizer que não precisava ser da família pra compartilhar a dor. Na hora da despedida, ele fala que tava bem mais leve, agradecendo ela pelo encontro, deixando ela toda feliz. Depois que ela vai embora, ele finalmente pensa em algo pra ajudar Mizuhara. Enquanto isso, Mizuhara luta pra conseguir realizar seu sonho a tempo de mostrar pra sua avó, mas na escola de teatro dos 65 alunos, somente 2 por ano conseguem assinar com alguma agência, e desses, só alguns conseguiam trabalhar, ou seja, era muito difícil e concorrido, mas Mizuhara continua dando o seu máximo estudando e treinando. Porém, mesmo com todo o seu esforço, era quase impossível dela conseguir realizar seu sonho a tempo da sua avó ver acontecer, mas podia ao menos tentar dar a notícia que tinha conseguido ser escolhida em uma peça, mas infelizmente ela não é escolhida, voltando a estaca zero. Ela começa a lembrar de quando era mais nova, quando seu avô ainda estava vivo. Os dois eram super amorosos com ela e seu avô era meio supersticioso. Ela amava livros e filmes e um belo dia começou a desejar ser como as pessoas da tela, talvez por influência da sua avó, que tinha sido uma atriz magnífica, além de descobrir que seu próprio nome foi inspirado no título do filme que sua avó atuou. E assim nasceu o sonho da Mizuhara, que teve o apoio de seu avô desde o início, com ele prometendo que iria ver esse sonho se realizar. Porém, infelizmente, não muito tempo depois, seu avô sofre um acidente de carro. Sem ter o que fazer para ajudar ele, ao invés de ficar parada chorando, ela corre pro santuário para rezar aos deuses, pois embora não acreditasse muito naquilo, seu avô acreditava, assim como acreditava que sonhos se tornavam realidade. Então ela sobe e desce as escadas por 100 vezes para que os deuses atendessem suas preces, mas quando ela chega no hospital com os pés provavelmente bem doloridos, descobre que seu avô estava inconsciente. Ela chora com sua avó, mas em um momento ele recobra a consciência somente para dizer suas últimas palavras para sua neta, falando que se ela desejar, seu sonho se tornará realidade. No presente, ela segura a foto do seu avô chorando por mais uma vez não estar conseguindo realizar seu sonho a tempo. Nesse momento, a campainha toca e ela rapidamente se recompõe, mostrando ser uma garota forte. Era Kazuya que explica uma forma dela realizar seu sonho, financiando para fazer um filme. Como ele fazia administração, podia ajudar ela a brilhar nas telas para sua avó. Porém, ao invés de ficar empolgada, ela pede um tempo para pensar na proposta. Ele fica frustrado, sem saber se ela não confiava nele. Nesse momento, ela toca a campainha e pergunta se teria chances dele não conseguir ou apenas desistir no caminho, pois ela não tinha tempo a perder. Ele então promete que vai conseguir fazer com que dê certo, fazendo ela se emocionar pela possibilidade da sua avó assistir a um filme seu. E aqui, galera, acaba a segunda temporada
Oda de Kanojo. Já comenta aqui embaixo se você achava ou não que o Kazuya fosse pelo menos beijar a Mizuhara. O que não aconteceu nessa temporada, será que rola na próxima, galera? Deixa um gostei pra ajudar esse vídeo e caso ainda não for, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho que é muito importante pra receber os vídeos novos. E logo galera, sai a segunda parte de Kuroko, beleza? Valeu pessoal, se cuidem!